Olá, eu sou Moema e esse é o primeiro dia da minha escola. Eu escolhi fazer pertinho da lousa, usando o jaleco igual o da minha avó. Olha só a minha avó. É a moça aqui, sentada, aplicando um teste de inteligência. Minha avó era uma psicóloga e ela incentivou que eu estudasse pedagogia. Ela me incentivou a fazer uma coisa que agora, no momento que a gente está vivendo, é muito importante. Parar para observar ao nosso redor e a nós mesmos. Já que a gente tem que ficar em casa, a gente pode usar esse tempo para encontrar algumas coisas a nosso respeito. Fazer uma pesquisa interna. Eu gosto de ser professora e eu sinto muita tristeza de estar aqui nessa sala de aula vazia e a minha voz sair assim feito um eco. E a minha avó aplicava testes nos sobrinhos, mas aí a minha prima dizia que na hora que ela era tia, ela dava conselhos, ela brincava, ela ensinava coisas. Mas na hora que a minha avó ia trabalhar, ela punha o jaleco. Passarinho. A ideia da minha avó é que eu tinha um lado observador e de muita paciência, capaz de ajudar as próprias crianças a tirarem de dentro delas os tesouros. Era como se eu fosse uma facilitadora de um castelo interior. Eu adoro as histórias que a minha avó contava, das coisas no hospital, do amparo maternal, do cuidado que eles tinham com as mães, do amor pelo nascimento. Eu acho que essa é a lembrança mais querida que eu tenho. E agora, esse momento que a gente tem que ficar em casa, eu estou aproveitando para organizar essas emoções queridas, esses presentes que eu recebi da minha avó. Minha avó era uma grande professora, uma cientista, especialista em desenho. Eu vou contar tudo em detalhes de como a minha avó encontrou o que ela chama de verdadeiro petróleo. A riqueza para nós, adultos, em deixar uma criança desenhar. Mas antes, eu tenho que falar sobre ela, sobre mim, sobre esse lugar. Aqui é uma sala de aula da Escola Paraíso em Américo Brasiliense. Em 1911, pegar outra foto. Em 1911, meu bisavô plantava café aqui, nesse terreno onde eu estou. Essa daqui é a irmã mais velha da minha avó, a tia Nenê. E aqui a minha avó pequenininha. Esse retrato ficava pendurado na casa da fazenda. Na época que eu conheci, já não tinha mais café, era cana de açúcar. A tia Nenê gostava de reunir todas as pessoas para 6 horas rezar o terço, nesse chão que estou pisando, que hoje é uma sala de aula. Já ouviu muitas vezes o terço às 6 horas da tarde, já viu muitas vezes o café crescer, já viu muitas vezes a cana ser queimada, colhida e mais uma vez nascer. Nesse chão que estou pisando, as crianças já jogaram bola. Aqui já foi um campo de futebol, de terra batida. Agora, nesse chão, há uma escola, nascida de uma fazenda, que se chamava Fazenda Paraíso. Tem gente que acha
que aqui chama Escola Paraíso porque não tem lição de casa, não tem provas, o recreio é mais longo. Não. É que Paraíso é o nome antigo da fazenda que ocupava esse chão. Em homenagem à fazenda, ficou Escola Paraíso. A tia Nenê esta mocinha aqui carregava a minha avó como se fosse uma pluma. A minha avó falava assim: vem aqui, olha essa foto. Essa foto. Veja como ela me carrega como se pluma fosse. Com leveza. A minha avó não conviveu com essa irmã. Infelizmente ela morreu no dia 6 de janeiro de 1919, por causa da gripe espanhola. A minha avó tinha 10 irmãos. Ela era a menorzinha. 3 irmãos morreram logo quando criança. Porque naquela época não tinha remédios nem antibióticos. E sempre tinha essa tristeza quando falavam dela. Sentiam falta de tia Nenê. E eu, que nasci muito tempo depois, falo da tia Nenê com o mesmo amor. Como se eu a tivesse conhecido. Porque todas as coisas bonitas que a minha tia Nenê fez foram contadas. Chegaram até os meus ouvidos. E agora eu conto para vocês, meus alunos e os meus ainda não alunos. Essa daqui é a dona Sinhá Prado, a dona da Fazenda Paraíso. Minha avó Raquel, que me ensinou a ser professora, e é minha mãe. A minha mãe, a Bernadette, ela é professora de artes e filosofia. Eu tenho 3 turmas. Uma turma de 8 a 13 anos. Tem a turma da tarde. É uma turma de estudante de pedagogia e de pais e mães que querem saber mais coisas para poder educarem os próprios filhos. É uma turma muito querida, essa minha segunda turma, que antes do isolamento nós nos encontrávamos na igreja de Santo Agostinho, em São Paulo, perto do metrô Vergueiro. O que mais que eu posso dizer dessa minha turma querida? Importante, essa turma tem o nome do Beato Padre Mariano, que era amigo da minha tia Chantal e da minha avó. Também não conheci, ele morreu quando eu era pequena. Mas a mesma coisa, assim como essas histórias da tia Nenê chegaram para mim e me emociona falar sobre ela, as histórias do Padre Mariano também chegaram aos meus ouvidos e também me emocionam. Quando meu pai ficou muito doente, eu fui lá na igreja do Santo Agostinho e pedi para o Padre Mariano cuidar do meu pai. E deu certo. Meu pai abriu o coração. E foi um dos momentos mais bonitos da minha vida. E eu tenho uma terceira turma. É a turma do Clube do Broto. É uma turminha que precisa ter 50 anos para entrar. Então, essas aulas que eu agora vou fazer assim, e que vão ter cenários diferentes. Não se acostume não, com a lousa e tudo mais. Essa escola nova que eu estou fazendo, que é a minha escola. Do jeito que eu ouvir as pessoas me contarem e que foi morando em mim.